Senhoras e senhores que nos acessam através do portal Emobile ou da nossa página no YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma Mobile Talks, projeto que nós criamos em 2020, durante a pandemia, para maximizar as nossas ações de comunicação em multiplataforma. Este programa vai ao ar graças aos apoiadores de nossa plataforma digital. São eles as tintas Kirin, a Corte Certo Plano de Corte, a Renner Sayerlac, a Colchões Castor e a Interprint do Brasil. O meu nome é Valcídio Perotti, sou diretor e fundador da revista Mobile, que nesse mês de outubro completou 41 anos de circulação ininterrupta. Fundada em 1981, a Mobile orgulha-se de ser também, desde o ano 2000, na virada do milênio, pioneira em ações de comunicação multiplataforma, com a criação do portal Emobile e a realização de eventos como Top Mobile e marcas mais lembradas. Nosso convidado de hoje é ninguém menos do que Marcelo Lopes de Almeida Senac, conhecido em todos os polos do país, simplesmente como Marcelo da Sayerlac. Cursou administração de empresas na PUC de São Paulo, iniciou no setor de tintas em 1985 na Renner Hermann, empresa de tintas gráficas. Na Sayerlac, desde 1986, atuou em quase todas as suas áreas, desde a expedição e logística até a administração, vendas, marketing financeiro e produção. Em 2008, Marcelo assumiu a superintendência da empresa e hoje é o diretor-geral CEO da Renner Sayerlac, que além da operação brasileira localizada em Cajamar, São Paulo, também tem fábricas no Chile, nos Estados Unidos e na Itália, comercializando seus produtos em mais de 90 países, sendo em vários desses mercados líder e reconhecida como um importante player na fabricação de tintas e vernizes. Seja muito bem-vindo, Marcelo Senac. Eu agradeço o convite, obrigado. E você... duas coisas, né, Perotti? Eu estou desde 86, mas aqui eu comecei aqui com 4 anos de idade, então por isso tem bastante tempo. Não, mas obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação aí poder colaborar com vocês. Então, estamos à disposição. Vamos falar um pouco, então, inicialmente, antes de entrar num tema que a gente quer abordar com você, um pouco do Marcelo. Como é o Marcelo na vida pessoal aí? Gosta de futebol, gosta de comida? Eu gosto de esporte, eu gosto bastante de esporte, então eu fiz sempre esporte desde quando eu era jovem, criança. Gosto muito de jogar futebol e jogar tênis, mas a gente acho que isso é importante, uso o esporte para descansar o corpo e descansar a cabeça, então isso ajuda bastante no dia a dia. Tenho bons amigos tanto no tênis como no futebol e essa convivência social também acaba você, além de ter bons relacionamentos, a descansar e pensar em outras coisas. Mas eu sou uma pessoa, diria, simples, eu gosto muito de trabalhar, gosto muito do que eu faço. A Sayerlac, posso dizer que é quase como se fosse o único trabalho que eu tive. Trabalho aqui há muito tempo, vivo a Sayerlac, na verdade, desde que eu nasci, porque o senhor Alexandre Tchenak, meu pai, ele é o fundador da Sayerlac, fundou a empresa em 1968. Tenho 2 irmãos, eu sou o único que trabalho na empresa, e eu gosto muito do que eu faço. A gente busca fazer o melhor possível para que a Sayerlac, acho que conseguimos alcançar muitas coisas, conseguimos internacionalizar a empresa e colocar a empresa hoje num padrão mundial, tanto de qualidade, isso eu diria que até há mais tempo, mas como também de reconhecimento. Então, a gente é muito reconhecido em muitos mercados, a gente exporta para mais de 90 países, temos nossos produtos sendo utilizados pelos mais diversos tipos de fabricantes de artefatos de madeira. Então, a gente tem muita dedicação, muito esforço. Acho que agradecer também ao time que a gente tem aqui na Sayerlac, nós temos muitas pessoas de muito tempo de casa, a gente preza muito
uma empresa, a gente acredita muito que ela é feita de pessoas, né? Então, a gente pode ter o melhor software, os melhores equipamentos, as melhores instalações, mas são as pessoas, no final das contas, que fazem a diferença. Então, a gente sempre apostou muito no nosso time, nas pessoas que estão aqui com a gente sempre quis se desenvolver e ajudar essas pessoas a se desenvolverem, porque, na verdade, é uma via de duas mãos. Quanto mais elas se desenvolverem, mais a empresa terá condições de se desenvolver e vice-versa. Então, gosto de tomar um bom vinho, gosto de tomar cerveja, gosto de uma boa comida, um churrasco, uma boa massa. Então, adoro os eventos do setor, onde a gente encontra muitos amigos, se diverte. Outro dia, falando com uma pessoa do setor, eu falei, pô, Marcelo, quando a gente vai na feira, você está lá no stand da Cerlac, parece que você está se divertindo. Eu falei, mas não parece não, eu estou mesmo. Eu gosto muito dessa interação. Então, faço com muito prazer e meu pai sempre diz, né, quem corre por gosto não cansa, né? Então, se você faz aquilo que você gosta e faz com prazer, com dedicação, acho que as coisas ficam mais fáceis e te ajudam, né, nesse desenvolvimento, né? Uhum. O Marcelo é responsável pelo estágio de internacionalização da Cerlac, Marcelo, quando você assumiu, o senhor Alexandre já tinha começado esse processo? Acho que não, verdade, acho que você não, que... não. Na verdade, a gente conseguiu potencializar esse processo de internacionalização depois de 2000, né? Uhum. Então, nós começamos ali em 2000, um pouco antes a gente começou a exportar para os países vizinhos aqui do Mercosul, depois a gente começou a tentar tiros mais longos, né? Então, a gente montou uma filial nos Estados Unidos em 2001, 2002, começamos com essa filial para ser um apoio aos nossos clientes que exportavam móveis para aquele mercado. Então, no desenvolvimento de padrões, de cores novas, com os compradores do móvel lá nos Estados Unidos. Depois a gente começou a fabricar algumas coisas no Chile também e fomos desenvolvendo esses mercados. Num determinado momento, surgiu a oportunidade da gente montar um negócio na Itália. Isso foi entre 2003 e 2004. A gente montou a primeira operação nossa na Itália, uma fábrica só para fabricar produtos base água. E depois, em 2007, já tivemos que fazer uma segunda unidade para fazer os produtos base solvente e ultravioleta. Então, hoje, o nosso negócio, 65% do faturamento da Renner Cerlac é no exterior. Essas operações cresceram e ajudaram bastante a empresa a se desenvolver. A gente tem a facilidade hoje de ter, com essa internacionalização, ter acesso rápido ao que tem de mais novo, mais moderno e às necessidades dos clientes nos mais variados mercados. Mas a gente começou essa internacionalização depois do ano 2000. Mas eu acho que foi um objetivo que a gente traçou, a gente achava que era importante, para a empresa ficar mais consistente, mais sólida, dividir aí os ovos em várias cestas, mas é mérito do nosso time todo aqui, dos acionistas, desde o momento que apostaram nessa estratégia, e a toda a nossa turma que colaborou e colabora para que esse trabalho fique de pé e de forma consistente, né? Eu resgatei aqui, porque enquanto você vai conversando, vou lembrando de coisas da Cerlac, coisas que a gente vai divulgando ao longo do tempo. Agora, recentemente, ainda esse ano, com a pandemia se acalmando, né? Nós noticiamos, e vocês usaram isso como marketing responsável da empresa, investimentos em novos laboratórios, né? Em simulação de processos, essas coisas, né, Marcelo? Como é a coragem para fazer isso em momentos assim de tanta incerteza, onde até a saúde da gente é uma incerteza? Na verdade, em primeiro lugar, parabéns, né? Porque é preciso coragem. Não, mas na verdade a gente acredita muito no nosso negócio e nos mercados que a gente atua. E a gente acredita também que é muito importante a gente estar sempre atualizado com o que existe de mais moderno. Então, na verdade, esse laboratório de simulação, a gente fizemos um investimento considerável agora, mesmo durante a pandemia, para que ele tivesse pronto na hora que as coisas voltassem ao normal. Nós, historicamente, sempre recebemos muitos clientes aqui na fábrica no Brasil, e temos como hábito também fazer isso na Itália, porque nós também temos um laboratório de simulação na Itália. Então,
Só que com a pandemia isso ficou esvaziado, vamos chamar assim. Mas a gente já tinha alguns investimentos encaminhados, a gente entendeu que era importante a gente mantê-los e consolidá-los, porque em algum momento a coisa vai voltar. Nesse momento, agora, a gente já começou a receber clientes na planta, logicamente tomando todos os cuidados e adotando os protocolos que são de orientação das secretarias e do Ministério da Saúde, mas a gente começou já a receber vários clientes novamente na planta, e aquilo ali é para mostrar para o cliente, aquilo é para os nossos clientes, né, para que eles vejam as inúmeras possibilidades que a tinta, a pintura, pode trazer para o seu móvel, agregando valor e criando diferenciais. Então, é por isso que a gente aposta bastante, que um papel nosso é criar esses diferenciais e agregar valor aos produtos dos nossos clientes. Muito bem. Nós vamos, como primeiro grande tema que eu propus para a conversa de hoje, abordar na nossa conversa o que se denominou chamar da sigla ESG, ESG, do inglês Environmental, Social and Governance, tema que está em evidência em todos os meios de comunicação, enfim, em todos os meios industriais, e achamos que ninguém melhor do que o líder de uma empresa que se notabiliza pelo desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis para os negócios e os clientes, para nós falarmos sobre isso. Essas práticas de responsabilidade social, ambiental e de governança já fazem parte do dia a dia da Saelac, Marcelo? Sim, Perotti, já faziam. Aquilo que a gente até conversou um pouco antes, né? Acho que isso é uma coisa, nos dias de hoje, onde todas essas práticas ambientais, sociais, de governança, e todo o resto, está tudo muito interligado, você pode estar alijado de algum mercado por não praticar, não fazer a coisa certa. Na verdade, isso é fazer a coisa certa, né? Então, a gente investe muito em tecnologias novas, em tecnologias mais limpas, as tecnologias que sejam da melhor forma possível, menos agressivas ao meio ambiente. Nós investimos muito na questão social, nós ajudamos o nosso pessoal aqui a se desenvolver, a crescer, ajudamos a comunidade onde nós estamos inseridos, não só aqui no Brasil, como na Itália também. E temos uma política de governança muito séria. A gente tem alguns princípios que a gente chama internamente de éticos morais, que são inegociáveis no nosso caso. Isso a gente não admite. Que alguém desvie desse caminho que a gente entende, que são preceitos, né, universais, né, do que é certo, do que tem que fazer, respeitar a legislação, respeitar a lei, cuidar do meio ambiente, cuidar das pessoas, não discriminar. Então, tudo isso já fazia parte do nosso dia a dia. Então, a gente não teve um grande impacto para se adequar a isso. A gente acha que a Renner Saelac, né, no mundo todo, ela está bem enquadrada nesses temas que hoje estão muito em pauta, muito na discussão do dia a dia de todo mundo, né? Porque é preciso que as pessoas entendam de forma clara, né, Marcelo, o que significa a busca incessante por melhores soluções no desenvolvimento de tintas e vernizes mais amigáveis, como a Saelac se posiciona, né, através de tecnologia avançada. O que dá para realmente fazer nesse sentido de tecnologias mais amigáveis para o meio ambiente, naturalmente, né? Sem dúvida. Na verdade, a gente está sempre em busca de melhores soluções, e com as duas principais frentes. Primeiro, para atender as necessidades dos nossos clientes, levando o que tem de melhor para que ele possa, como eu já disse, não querendo ser repetitivo, agregar valor e diferenciais ao produto dele, mas, e isso o cliente no final, a responsabilidade é nossa, de levar tecnologias que sejam as mais modernas e as mais amigáveis ao meio ambiente. Então, a gente tem investido muito. A Saelac é precursor em várias tecnologias. Lá atrás, a Saelac trouxe os produtos à base de poliéster, depois ela introduziu os produtos, os poliuretanos, depois ela introduziu a tecnologia UV no Brasil, e hoje ela tem feito muita força para desenvolver a tecnologia dos base d'água e uma combinação do base d'água com secagem UV, que é uma tecnologia ainda mais avançada. A gente já vende produtos com essa tecnologia nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. No Brasil ainda
A gente não tem nenhum cliente que tenha essa demanda, mas a SAELAC está pronta, preparada para atender qualquer cliente em qualquer parte do mundo com as tecnologias mais modernas e com as tecnologias que respeitem as legislações locais. Porque no mundo também existe isso. Existem muitas legislações e muitas exigências que são locais. Um exemplo, no mercado americano, dependendo do estado para onde você vai exportar e onde vai ser vendido um imóvel, ele tem diferentes exigências. Então, se você vai vender para a Califórnia, é um tipo de exigência. Se você vai vender para a Flórida, é outro tipo. Então, muitas vezes nós precisamos perguntar para o cliente, tudo bem, você vai exportar, mas você vai exportar para onde? Para os Estados Unidos, mas tudo bem. Para os Estados Unidos, tem aqui, tem várias legislações diferentes. Se você quer exportar para tudo que é lugar, você vai ter que pegar aquela que é a mais restritiva de todas, que hoje você tem a Califórnia como sendo muito restritiva em uma série de substâncias e produtos. Então, o nosso cliente depende do nosso apoio, do nosso conhecimento para saber disso. Então, a gente tenta orientar. E a gente está sempre buscando, junto aos fornecedores, que são fornecedores internacionais, muitos deles europeus e norte-americanos, quais são as melhores tecnologias, onde eles estão investindo mais energia em pesquisa e desenvolvimento e o que eles apostam que são os melhores caminhos para o futuro diante das demandas que você tem hoje. Muitas coisas, às vezes, acabam mudando, as demandas mudam no mundo, ou ficam mais restritivas ou menos, mas a gente está sempre, vamos dizer, antenado para estar alinhado com essas demandas através dos fornecedores, através dos mercados que a gente atua e sempre buscando levar essas soluções, essas melhores soluções para os nossos clientes. Significa dizer, então, Marcelo, que, por exemplo, se alguém pretende exportar para os Estados Unidos, um fabricante de imóveis, e é cliente da SAELAC, ele acaba tendo uma vantagem competitiva, no sentido de que a SAELAC entende a política americana e o produto não vai ter problema na hora de chegar lá? Sim, depende. Porque às vezes é assim, né, Marcelo? As pessoas falam assim, mas a SAELAC tem preço premium, né? Na concorrência... Ainda bem que é premium, ainda bem que é premium, pô. Premium eu entendo como coisa boa. Na verdade é o seguinte, Perotti, é muito sério isso, porque existem essas legislações. A gente tem uma legislação para o Brasil, por exemplo, e temos legislações específicas para alguns determinados mercados. Móveis infantis, existe uma legislação específica para ele. Brinquedos, materiais que vão ter contato com alimentos, você tem algumas legislações específicas. Quando você vai para fora, você vai para a América do Norte, você vai para a Europa, a Alemanha é um mercado que tem muitas exigências. E alguns outros, citando a Alemanha só como exemplo, a gente tem que ter conhecimento, nós temos conhecimento disso, nós sabemos o que pode e o que não pode. Muitas vezes, acaba de... o cliente está exportando, já está com a coisa quase engatilhada, mas ele não tem essa informação, ele não por desconhecimento, ele não sabia disso, e a gente acaba alertando e tentando levar o máximo de informação para ele, para que ele faça a exportação do móvel dele com os produtos adequados, que o produto chegue lá, seja vendido, comercializado, e que ele consiga tirar novos pedidos, consiga vender novos containers. Essa é a nossa intenção. Se, eventualmente, um produto vai para lá, que foi pintado com um produto que não é o adequado, ou que não está dentro da legislação daquele mercado, podem acarretar problemas de o container ficar à disposição, um monte de coisa. Então, a SAELAC tem esse know-how, tem esse conhecimento, então eu diria para você que sim, é uma vantagem competitiva você ter um fornecedor que te dá essa informação alinhado e que te mostra, com as exigências. Isso, que te mostra o caminho certo, né? E a SAELAC está pronta para isso. É porque o cliente que faz a manufatura e que procura alcançar consumidores nesses mercados está ciente de que as pesquisas revelam que cada vez mais tanto clientes quanto consumidores começam a dar prioridade e melhor conceituar as marcas que estão alinhadas com práticas ambientais, sociais e de governança. Até dá para afirmar que engana-se quem pensa que é obrigatório escolher entre manter um mundo sustentável ou ter resultados financeiros em uma empresa, né, Marcelo? O que o Marcelo pensa disso? Não tem como. Você não pode separar isso. Não tem essa história, eu vou
ter ótimos resultados financeiros e não vou atuar de forma que eu proteja o meio ambiente, trabalhe e respeite a legislação. Não existe isso. Em algum momento, se existe essa combinação, uma combinação antagônica, né? Se existe ela, vai dar errado. Uma hora vai dar errado. Então, é um desastre anunciado. Então, você tem que buscar os resultados financeiros atendendo às demandas e às políticas, às legislações do mercado que você está se dispondo a atuar. Então, eu não vejo como ser possível você querer dissociar isso. Para mim ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu não posso respeitar isso, ou eu vou respeitar isso, mas também não vou ganhar dinheiro. Não, você tem que saber combinar. Esse é o nosso desafio, né? O desafio de qualquer empresa que queira atuar em mercados diversos, e você tem que fazer direito, senão você não vai ter longevidade, né? Você pode dar um tiro curto, mas em algum momento essa conta vai aparecer para você. Então, eu não vejo como separar. É junto, está combinado, está colado um no outro, não tem como separar. Muito bem. Um outro tema dentro dessa discussão sobre essas práticas de governança, de responsabilidade social e ambiental, as práticas sociais remetem à forma como as empresas conduzem o seu relacionamento com os funcionários, fornecedores, clientes e as comunidades onde atuam. Nesse aspecto, são consideradas políticas de inclusão e diversidade, temas que estão sempre em evidência. Nós já conversamos um pouco, mas eu gostaria que você voltasse. Como a SAELAC com relação às práticas sociais que envolvem inclusão, diversidade, essas coisas que são quase um mantra nos dias de hoje, né? Na verdade, a gente leva isso há muito tempo, Perotti. Como eu te falei, nós acreditamos muito que uma empresa é feita de pessoas. E é isso que a gente aposta. Então, a gente aposta muito. Eu também acredito muito que você tem um monte de pessoas iguais, que pensam igual e da mesma forma, não vão te ajudar a se desenvolver. Eu acho que o que enriquece uma pessoa, uma empresa, são as diferenças de opinião, as diferenças de enfoque dos temas. Logicamente que em algum momento você tem que ter um consenso, mas se todo mundo pensa igual, normalmente essa empresa tem o seu caminho dificultado. Você tem que ter essa diversidade de ideias, de pensamentos, de posição, é super importante para uma empresa se desenvolver. Nós mesmos, se tivermos amigos, sempre falamos com as mesmas pessoas, dos mesmos assuntos, nós não vamos nos desenvolver como pessoas e como profissionais. Agora, o que é o bacana, acho que do nosso setor, dos eventos, você encontrar muitas pessoas diferentes, com enfoques diferentes, com assuntos diferentes, e é isso que faz a gente se desenvolver. Logicamente que a parte de eu ir buscar conhecimento, eu me preparar, com educação formal, isso logicamente que é importante, mas esse relacionamento, essa diversidade é o que enriquece uma empresa e as pessoas. Então, a gente aposta muito nisso, a gente aposta também muito em apoiar as pessoas que estão com a gente. Hoje, todos os cargos de liderança que a gente tem aqui na SAELAC, sem exceção, todos estão com pessoas que começaram a trabalhar aqui, se formaram aqui dentro, porque nós apostamos nisso. Então, a gente ajuda o pessoal a se preparar formalmente, a gente dá chance. Toda vez que aparece um cargo aqui na SAELAC, ou porque alguém se aposentou, ou porque a gente tem que fazer uma transferência, a primeira coisa que a gente faz é ver se dentro de casa nós não temos uma pessoa para substituir aquele posto. Normalmente a gente consegue com a turma que a gente está aqui dentro. E depois a gente vai buscar no mercado se eventualmente não encontrarmos um candidato que atenda os requisitos para cumprir, para ocupar aquela vaga. Então, a gente aposta nisso, então a gente oportunidade de crescimento da empresa, auxílio no desenvolvimento formal e como pessoa. E a gente ainda ajuda a comunidade aqui, que há muitos anos a gente tem um projeto que a gente faz para indicados por nossos funcionários. Primeiro começou só com os filhos, depois sobrinhos, depois parente. O nosso funcionário precisa indicar jovens de 14 a 16 anos. Eles vêm aqui e fazem um tipo de um treinamento de um ano. A gente chama de Projeto Formar. Qual é o objetivo desse projeto? É de auxiliar esses jovens a ingressarem no mercado de trabalho. Porque muitas vezes
esses jovens vão, estudam, até entram na faculdade, mas nunca tiveram experiência e não sabem como uma empresa funciona. Então, ele vai lá no primeiro emprego dele, ele não sabe nem como como eu me comporto aqui, o que eu tenho que fazer, como é que é a hierarquia. Então, a gente faz isso com esses jovens. Por ano, a gente forma por volta de 50 jovens. Já formamos quase 1.000 jovens nesse programa nosso. Então, uma coisa bacana. Com isso, a gente está ajudando a comunidade, está formando mais gente. Alguns desses jovens hoje trabalham conosco. A gente dá uma chance aqui, fazer um estágio aqui na SAVAC, e alguns acabam trabalhando conosco. Hoje nós temos mais de 20 pessoas que trabalham aqui na SAVAC que passaram por esse treinamento. E tem umas que já passaram, já saíram, fizeram o estágio, depois foram trabalhar em outro lugar. Mas a gente quer dar oportunidade para o jovem, para conhecer uma empresa, mas para que ele entre no mercado de trabalho. Porque é muito difícil hoje o jovem, depois de estudar, fazer um curso técnico, ou fazer uma faculdade, ele conseguir se colocar no mercado de trabalho. Então, a gente quer ajudá-los. A gente sabe que muitos que não trabalham aqui, mas trabalham em outros lugares, esse programa ajudou. E a gente tem consciência que isso a gente ajuda a comunidade. Praticamente outras coisas também. A gente ajuda um hospital que auxilia muito as crianças com câncer aqui na região de Jundiaí. Nós buscamos concentrar essa nossa possibilidade de auxiliar a comunidade perto das nossas bases. A gente não teria força se a gente quer auxiliar todos, o Brasil inteiro, não tem jeito. Então, a gente foca nessa ação social mais próximo da nossa base. Existem algumas exceções, logicamente, e a gente investe bastante também na questão da promoção do nosso setor, né? Mas na questão social, a gente aposta muito aqui na nossa região, que a gente acha que se todo mundo cuidasse do seu pedaço, do seu arredor, imagina quanto a gente conseguiria ajudar muitas pessoas a se desenvolverem, a crescerem como pessoas e profissionalmente, né? Então, cuidar da vizinhança primeiro. Meio que nem marketing, né? Você fala assim, estratégia de marketing. Primeiro você cuida onde quem está perto. Uhum. E depois você vai ampliando a base. Você não começa a arrumar um cliente a 3.000 quilômetros de distância, o outro lá, uma hora você vai ter. Então, vamos cuidando perto de casa, vamos cuidando primeiro de casa, depois do arredor, da vizinhança, e depois nós vamos ampliando. Quando a gente tem estrutura suficiente, você vai ampliando. Se mais empresas fizessem o mesmo, daqui um pouco todo o território estaria coberto dessa boa prática, né, Marcelo? A gente já existe também um certo ônus para a iniciativa privada de fazer coisas que deveriam ser responsabilidade do poder público, porque ele recolhe os impostos justamente para fazer isso. Mas a gente sabe que a situação é um pouco mais complexa, então a gente tenta dar a nossa parcela de contribuição. Questão de meio ambiente, nós investimos há muitos anos atrás mais de quase $1 milhão numa estação de tratamento de efluentes. Aqui no município ninguém tinha uma estação de tratamento de efluentes. Então a nossa tem folga, é super caprichada, porque a gente fala assim, não, mas isso é obrigação nossa. Nós temos a nossa atividade, nós temos que cuidar do meio ambiente, porque senão lá na frente não podemos, o que a gente falou agora, não posso buscar resultado financeiro se eu amanhã estou danificando todo o meu entorno. Como é que vai fazer? Vai dar aquela história, né? Adianta eu ter um castelo no meio do nada, ele vai valer pouco. Se tem um castelo no meio de um lugar super bacana, no meio de uma área super bacana, ele vai valer muito mais. Então, eu tenho que cuidar do entorno para que a gente continue, que o nosso negócio seja próspero e seja perene, né? É como você falou anteriormente, né, Marcelo? Senão a conta não fecha, né? Não fecha. A coisa não fecha. Nós devemos estar alcançando mais ou menos a metade do nosso tempo nessa Mobility Talks de hoje com o Marcelo Senac. Vamos lembrar, então, que somos patrocinados pelos apoiadores da nossa plataforma digital, a própria Saerlac, a Colchões Castor, a Interprint do Brasil, a Corte Certo Plano de Corte e a Killing Tintas e Adesivos. Podemos mudar um pouco o foco da nossa conversa, Marcelo? Vamos aterrissar um pouco mais no nosso setor? Vamos lá. Então tá. Vamos falar um pouco como foi a vida da empresa nesses quase 2 anos de pandemia, Marcelo? Vamos. Na verdade, num primeiro momento, né, a gente não sabia muito e estava todo mundo meio que
pô, será que é tudo isso mesmo e tal? Aí, na primeira pancada, todo mundo apavorou, né? Nós mesmos aqui tínhamos previsões muito mais duras do que no final acabou acontecendo. Então, nós, no primeiro momento, achamos que o mercado ia dar uma tremenda travada. A gente teve 2 meses, eu diria, um pouco mais duros, que foi abril e maio do ano passado. Abril, principalmente. Aquele impacto inicial onde, opa, exatamente. que é isso? Como que nós vamos trabalhar com esse cenário? Exatamente, Perotti, você tocou no ponto certíssimo. Todo mundo parou porque não sabia, queria correr, mas não sabia para onde. Então, o que nós vamos fazer? Então, nós, naquele momento, o que nós fizemos? Tentamos manter a calma. Muitos dos nossos clientes, naquele momento, nos pediram um auxílio, assim, olha, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se a minha venda vai para frente, não vai para frente, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou vender metade, 20%, 30% e tal. Então, nós, junto com os nossos clientes, encontramos uma forma de passar esse primeiro momento de muita incerteza. A gente teve ali, nós temos, podemos dizer que por 60 dias ali, 90 dias, a gente teve que fazer um esforço maior, até financeiro, da Saerlac, mas a gente sabia que isso era importante e era necessário, porque ninguém sabia muito como a coisa ia acontecer. Dos desafios era proteger o caixa também, né, Marcelo? Proteger o fluxo de caixa, né? Proteger o foco, o fluxo de caixa da nossa empresa, mas também proteger e ajudar o nosso cliente. Então, o nosso foco foi bastante, vamos dizer, eu diria que nós cuidamos dos dois, da forma mais equilibrada que nós conseguimos, mas nós cuidamos dos dois. Nós não sabíamos nós sabíamos que nós tínhamos que cuidar do caixa da Saerlac, mas nós sabíamos que tínhamos que ajudar o nosso cliente, apoiar o nosso cliente, aquele que, logicamente, precisasse e pedisse. Então, mas por o que todo mundo viu, né? No final, abril foi um mês duro, mas foi muito melhor do que a gente imaginou. A gente fez uma previsão muito mais pessimista naquele primeiro momento. Já em maio, a coisa já voltou quase que ao normal, a gente ficou um pouco abaixo do que a média que a gente estava fazendo, e aí a gente teve uma sequência de ótimos meses. Aí começou aquele junho com aumento de consumo e a coisa exatamente ficou também meio sem explicação num primeiro momento. O que está acontecendo? Acho que ninguém esperava aquilo, esse aumento de consumo, e ninguém esperava que, no final, essas ajudas que o governo concedeu para a sociedade, aí, da forma que foram feitas, né, elas teriam esse impacto positivo. Combinado com uma situação que ninguém esperava, que é o seguinte, pandemia, eu tenho que ficar em casa? O cara, opa, mas peraí, minha casa, isso aqui, essa cadeira não está boa, aquilo ali está, o sofá, eu vou ter que ficar mais aqui, pelo menos eu dou uma arrumada aqui, eu troco o mobiliário, eu arrumo, eu pinto. Então, isso também acho que ninguém previu isso, mas o setor nosso aproveitou e seguiu essa onda, e eu acho que teve ótimos meses. Então, de junho ali a novembro, dezembro, a gente teve pode ser que o nosso setor teve meses muito positivos. E aí começamos a ter problema de desequilíbrio no fornecimento de matérias-primas essenciais e insumos, né? Como foi isso na Saerlac? Porque a Saerlac também talvez tenha sofrido a carência dos seus insumos para a sua produção. Exatamente. Nós tivemos que fazer das tripas coração aqui, como se falava antigamente, né? Nós tivemos que dar salto mortal aqui para manter o abastecimento. Por sorte, a gente tem um bom relacionamento com muitos dos nossos fornecedores. Nós somos uma empresa, por termos essa dimensão, essa operação em vários países, isso nos ajuda em algumas situações com os fornecedores. Então, e a gente fez muito esforço para que a gente não prejudicasse o nosso cliente. Ele estava num bom momento, não poderia deixar de aproveitar esse bom momento, porque a Saerlac, de alguma forma, prejudicada por fatores externos, não conseguia abastecê-lo. Então, a gente tomamos as nossas ações, mas acho que conseguimos passar muito bem pelo setor. Na verdade, esse incremento do mercado não foi só no Brasil, no Chile a gente também teve, nos Estados Unidos a gente teve, na Europa a gente teve. Então, muitos mercados tiveram meses muito fortes. E aí que começou essa
vamos dizer, essa desregulada no mercado. Essa desorganização, né? Essa desorganização, porque é questão de lei da oferta e da procura, né, Perotti? Tem a demanda é maior do que a oferta disponível, vai acontecer o quê? Vai faltar produto e os preços vão subir. Então, foi isso meio que aconteceu em algumas... Agora estou falando dos produtos da Saerlac, as cadeias químicas que nós temos que nos abastecer dos nossos fornecedores, algumas delas estavam apertadas, vamos chamar assim. Mas eu acho que a gente conseguiu passar bem por aquele período ali. A gente teve ótimos meses, mas também trabalhamos muito naquele período ali, nos dedicamos muito. Aqui na Saerlac a gente acabou não interrompendo a produção e não botamos todo mundo em home office. Nós escolhemos, por primeiro momento, fazer um rodízio, metade das pessoas para manter distanciamento. Depois, quando as coisas começaram a ficar mais claras, a gente começou a voltar com o pessoal. Nós temos uma estrutura com bastante espaço aqui, então a gente conseguia manter o distanciamento, tanto nas áreas produtivas como nas áreas de administração e laboratórios. Então, a gente trabalhou todo dia aqui. Quase todos os dias estávamos com o nosso time aqui, uma vez a metade, um outro dia outra metade. Depois o pessoal, fizemos uma redução de jornada de 25% naqueles primeiros meses, mas depois a gente já fez uma compensação, uma ajuda compensatória. Então, a gente acho que conseguiu atravessar bem aquele período ali, que era de muita incerteza, né? Mas no final a gente teve um ótimo 2020. Mas nós sabíamos que aquilo ali estava um pouco acima do que seria normal. Então, a gente também estava consciente que esse mercado ia acomodar. Nós não sabíamos quanto ele ia acomodar, quanto ele diminuiria em relação àqueles picos que a gente teve em 2020. Mas a gente, 53 anos fazendo a mesma coisa, a gente mais ou menos que acertou e a gente conseguiu torear bem a situação. Muito bem. E agora, Marcelo, com perspectiva de termos controle sobre esta crise sanitária, o que dá para projetar para 2022? Eu acho que a gente... Eu digo controle porque realmente os sinais são de controle, né? A frequência a estádios, a bares, restaurantes, enfim, aos locais sociais, as viagens começam a ter normalidade. Então, podemos dizer que temos algum controle. Então... Não, sem dúvida nenhuma. Com a vacinação e com o conhecimento também que a medicina no mundo foi adquirindo, hoje você tem condições de controlar muito melhor a situação. Então, a gente vê que os eventos de maior porte estão sendo liberados no mundo inteiro. Então, você vê uma partida de futebol na Inglaterra, todo mundo assistindo sem máscara e outros eventos tantos. Então, isso vai trazer uma normalidade. E se ainda tem algumas restrições de viagem para alguns lugares, precisa cumprir alguns requisitos e tal, mas a coisa vai voltando ao normal. Eu entendo que a gente, 2022, a gente tem algumas dúvidas, vamos dizer, que pairam. Primeiro, a gente tem uma questão que o poder de compra do consumidor no Brasil foi bastante afetado. Na verdade, no mundo inteiro, né? Porque a inflação no mundo inteiro, na Itália, a gente contava que a gente tem o custo de gás para a calefação das casas aumentou 300%. E muitas coisas aumentaram demais. Então, essa perda de poder de compra do consumidor pode nos afetar porque ele vai privilegiar algumas necessidades, vamos chamar assim, de mais básicas, em detrimento de coisas que ele pode aguardar ou realizar mais para frente. E no Brasil nós temos a questão do ano que vem ser um ano eleitoral, que pode ser duas coisas, né? Pode ser muito mais duro, ou pode ser também que, normalmente em ano eleitoral, tem uma irrigação de recursos na economia maior. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Mas nós aqui, pela experiência, nos 53 anos aqui de Saerlac, nós aprendemos que o seguro morreu de velho. Então é melhor a gente ser mais conservador nessas previsões para 2022. Nós temos já previsões para 2022, estamos fechando aí os nossos números para o ano que vem, mas nós temos previsão de crescer, como a gente faz todo ano. A gente tem que só não querer exagerar demais, achar que
A gente acha que tem alguns pontos que podem limitar o mercado, vamos dizer, andar um pouco mais solto, sem tantas amarras, mas a gente está apostando num crescimento. Nada muito exagerado, mas a gente está apostando num crescimento. Em todas as nossas unidades, né? Brasil, Chile, Estados Unidos e Itália. O setor moveleiro, enquanto indústria, também deve estar apostando em algum tipo de crescimento, né, Marcelo? Eu acredito. Então, eu estava até lendo um estudo hoje do IEM, Sim, falando do mercado de imóveis. Eles acreditam que o mercado nosso aqui deve fechar com crescimento em volumes de produção, né? 3, 4% acima do ano passado. E o ano que vem tem muita questão de taxa de juros, incertezas e tal, mas eu acho que deve crescer. O setor moveleiro tem muito mercado, tem muita coisa para fazer, tem muita gente que precisa trocar móvel, tem muita gente que precisa reformar, então a gente tem uma oportunidade boa. O desafio do nosso setor, Perotti, eu sempre entendo que nós estamos disputando a carteira do consumidor com outras coisas. Então, nós estamos disputando a carteira do consumidor com o eletroeletrônico, com a geladeira, com outras coisas. E com o custo de vida também, claro, né? Claro. O custo da alimentação e tal. Então, nós temos essa nossa disputa aqui, mas eu acho que a gente tem muitas oportunidades para crescer tanto no mercado interno como para o fabricante de imóvel brasileiro exportar. Precisa estar preparado, precisa ter uma boa estrutura, precisa entender bem o mercado, mas eu acho que a gente tem porque nós temos ótimas fábricas com bons equipamentos, com boa capacidade produtiva no Brasil, que estariam prontas para isso. Logicamente, tem os detalhes de acertar o produto, conhecer os mercados, ter um bom parceiro lá fora, acertar o canal de distribuição. Então, todos esses detalhes mas são importantes e não é tão fácil ajustar, mas é uma ótima oportunidade para os fabricantes de móveis nacionais, né? Falando em oportunidade, né, Marcelo, aí voltando mais para o setor de fornecedores da cadeia moveleira, nós teremos a volta de feiras e eventos presenciais e alguns de forma mista o ano que vem, até com características inéditas como um formato híbrido, né? O que se pode esperar dessa retomada? Ela traz otimismo também? Ela está sendo aguardada? Ela é necessária? Colocar a mão no pulso do cliente, ter esse corpo a corpo que você tanto gosta, que a gente vê você com tanta desenvoltura nos estandes da Sayerlac, nas feiras do setor. Na verdade, Perotti, eu entendo o seguinte, que eu sou até meio suspeito para falar, mas eu entendo que esse relacionamento, esse estar próximo ao cliente é muito importante. Por mais que a gente tenha essas tecnologias, essa que nós estamos usando agora, é muito melhor que falar pelo telefone, sem dúvida nenhuma, ou por um e-mail. Mas nada como você estar perto do cliente. Eu acho que nós, aqui na Sayerlac, a gente tem batido muito na tecla. Nós temos que saber aproveitar, ter inteligência para aproveitar essa situação, vamos dizer, híbrida. Nós vamos ter os eventos presenciais, nós temos que aproveitar essa tecnologia, como a gente está usando aqui, para nos aproximarmos dos nossos clientes, conhecer melhor as necessidades dele, ter o foco, conhecer o foco do negócio dele, para que a gente possa, como sempre, levar melhores soluções e alternativas para os nossos clientes. A questão dos eventos, eu acho que está todo mundo com muita vontade de participar, mas também todo mundo tem uma série de, mas será que vai, que não vai, que eu vou, o avião e tal. Eu acho que devagar vai acomodar. Eu acho que nós temos chance de termos bons eventos no ano que vem do nosso setor e tomara que eles tragam um negócio, gerem prosperidade para toda a cadeia. Mas eu acho que nós vamos ter que combinar. Nós vamos ter que dar alternativa para o cliente que vai, que é o presencial, e nós vamos ter que dar alternativa para aquele cliente que eventualmente ou não queira ou não possa ir para conseguir apresentar aquilo que está lá. Então, nós estamos pensando numa forma híbrida e o cliente escolhe como uma forma híbrida de participar da feira também. Exatamente. Então, sabe, nós temos que... A tecnologia está à nossa disposição, nós temos que saber usá-la e como é que a gente combina ela. Mas eu não tenho muita dúvida, Marcelo, até porque tenho ouvido algumas coisas que já ocorreram em alguns eventos, de que o maior ganho, realmente, é claro, com uma nova modulação
com um novo comportamento, com todas as prerrogativas que a saúde ainda pede que nós tenhamos atenção, mas o maior ganho vai ser o reencontro, né? Sem Esse dúvida. calor que nos move, né? A gente tem que respeitar, porque tem muita gente que está com muita vontade de encontrar, de viajar e tal, mas a gente tem que respeitar porque tem muitas pessoas que ainda têm receio. Sim, Elas sim. têm... Porque existem muitas dúvidas ainda, né, Perotti? Tem pessoas que nós temos que respeitar, são mais preocupadas, têm mais preocupação com a saúde, e isso é legítimo. Pessoas Então, com mais idade, que são mais suscetíveis, né? Ainda... Exatamente. Então, a gente tem que pensar que existem essas, vamos dizer, considerações diferentes, dependendo das pessoas. Então, a gente vai ter que dar... A tecnologia nos permite dar essa possibilidade de quem quer ir vai ser super bem recebido, e como sempre a gente buscou fazer nas feiras, e quem eventualmente preferir não ir, não estar presencialmente na feira, para que possa ver tudo que a gente estiver ali apresentando, que a gente está levando de novidade, e depois vai nos contatar de uma outra forma, nós vamos contatar esse cliente e vamos tentar levar esse pouquinho da feira, esse pedaço da feira para ele. Eu acho que esse é uma coisa importante, acho que todos nós que vamos participar dessas feiras do ano que vem deveríamos ter em mente e dar essa possibilidade para esses clientes que eventualmente não se sintam confortáveis ainda em visitar um evento presencial, né? Muito bem. Queria agradecer sobremaneira, Marcelo, pela sua participação nessa nossa Mobile Talks. Normalmente nós gostamos de ficar aí por volta de 25 a 30 minutos para que todos se sintam confortáveis para depois nos ouvir. Passamos, mas eu acho que com bons motivos. A conversa estava ótima. Queria agradecer a você pela sua participação, pela sua disposição em participar, e deixar o espaço à sua disposição para as suas considerações finais e uma mensagem de estímulo aí à nossa cadeia moveleira. Não, primeiro eu queria agradecer a Mobile pelo convite, sempre um prazer poder participar dessas iniciativas que vocês têm, que eu acho que ajudam muito o setor a se desenvolver, a crescer. Tentamos passar um pouco do que a gente vive aqui na Sayamac, então espero que seja de alguma forma útil para quem nos ouviu aí. Na verdade, nós passamos do tempo que você é um anfitrião muito gentil e nos deixa muito à vontade, então a gente acaba, acho que falando um pouco demais. Mas muito obrigado, queria agradecer mais uma vez a Mobile, agradecer aos nossos ouvintes aí e colocar a Sayamac à disposição de vocês, de todos os nossos clientes, do mercado em geral, para que se tem alguma necessidade de pintar, proteger, invernizar a madeira ou seus derivados, a Sayamac está à disposição para tentar levar boas soluções para todos vocês. Muito bem, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado a todos os nossos ouvintes e até a nossa próxima Mobile Talks.